Pessoal, sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast. Vocês podem notar a ausência do nosso querido Chico Litvai. Ele está agora se recuperando de uma virose, até onde eu sei, então está inutilizado aí. Certamente foi culpa do Estado. Mas estamos aqui com o Danilo e o Alê da Alfa Cidadania. Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Tudo Maravilha. bem? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Prazer enorme falar com vocês, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, né? A gente espera poder somar e dar nossa contribuição aí para a galera que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, seja agora, seja depois, e tentando entender um pouquinho aí sobre o que a gente vai estar falando, que acho que é basicamente cidadania alemã, né? Exatamente. A gente está cobrindo várias cidadanias diferentes, a gente já teve... Danilo, já foi portuguesa, italiana, qualquer coisa que já foi? Foi português italiano, não lembro se a gente começou a falar alguma coisa sobre a espanhola quando a Tami estava aqui. Tô na dúvida nessa aí, depois a gente pode ver na produção, mas a gente já cobriu essas, mas também tem a alemã, que eu imagino que vai pegar especialmente a galera que tá mais no sul, né? E a gente vai aproveitar também e falar um pouco da questão de busca genealógica, né? Que é também um carro-chefe aqui da Alfa, né? Acho que é uma coisa que pode ser bem interessante para muita também gente. É importante a gente pegar isso. Mas falando da cidadania alemã, né? Muitas pessoas têm por causa de descendência, dos parentes, galera que veio para colonizar para cá e por algum motivo tem, e não sabe, às vezes, o que pode fazer, como é que pode tirar, se pode, se não pode. É um campo um pouco esquisito, porque acho que o pessoal conhece mais português e italiano, simplesmente porque tem muito mais gente tirando, então todo mundo conhece um pouquinho melhor o processo. Mas Exato. Na cidadania alemã, como é que é o negócio aí? Vamos lá. Basicamente, né, existem hoje, né, cinco possibilidades, eu diria, né, para que você consiga a sua cidadania alemã, né, tá buscando a sua cidadania alemã. Uma delas, a ascendência, que é, teoricamente, né, o nosso carro-chefe, aquilo que é mais buscado e geralmente o caminho a ser seguido por adoção, tá? São situações e processos diferentes, mas por adoção, por tempo de vivência na Alemanha, tá? Por matrimônio e por naturalização reparatória, tá? Então, essas basicamente são as circunstâncias aí que podem te possibilitar. Mas, como eu disse, realmente por ascendência aquilo que é o arroz com feijão, aquilo que as pessoas procuram no dia a dia, né? Ou seja, eu tenho alguém na minha família que eu sei que é alemão, seja ele avô, bisavô, tal, e que isso me dá o direito, então quero buscar, tal. É basicamente o que no dia a dia acontece aqui para a gente, tá? Por ascendência. Aí, se você que está nos assistindo aí, ouviu, de repente falar, pô, eu queria saber mais sobre essa questão de tempo de vivência na Alemanha, ou por adoção, tá? É pouco comum, mas acontece. A gente pede que você entre em contato e eu vou, inclusive, direcionar, né? Aqui na Alfa até um ponto interessante, né? São 5 cidadanias que a Alfa atua hoje. A gente está costurando algumas parcerias aí para poder ampliar esse leque, mas, assim, nós temos hoje, né, pessoas direcionadas necessariamente para atender a cada uma delas. Eu, inclusive, sou o responsável direto por cidadania alemã, mas também por conta de um problema que, né, a Vera, que é a nossa quem dá nosso atendimento, né, a nossa gestora para a cidadania alemã, teve alguns contratempos, então eu vim para somar e contribuir. Aí tenho certeza que vou poder ajudar. Então, se você que está nos ouvindo aí tiver algum interesse, que fuja aí dessa questão do que eu vou falar um pouco mais hoje aqui, que é a ascendência, né, e os pontos principais para quem busca por ascendência, é só entrar em contato com a Alfa, né, e a gente vai poder dar um direcionamento aí para cada caso, né? Eu estou por naturalização reparatória, eu ouvi falar, porque ele saiu, fugiu da guerra, não sei o quê. Como é que é isso aí? Dá uma explicada pra galera, só pra gente... É porque eu acho que as outras são meio diretas, tipo, adoção, casou, beleza, tempo tá morando lá, eu acho que não é muitos casos aqui, mas essa reparatória, só pra não ficar essa dúvida no ar, qual é que é? Situação de guerra, né? Então, camarada, resumindo assim, bem, de forma bem simples, é isso. Ele precisou de alguma forma sair, né, por uma questão de guerra mesmo na Alemanha, né, Primeira, Segunda Guerra, e ele teve que sair do país e aí, né, isso pode gerar, mas é um processo, né, não é algo tão simples de se fazer e nem tão pouco de se conseguir. Aliás, eu não quero jamais, né, não estou aqui para desanimar a galera não, mas a cidadania alemã, ela não é ela como outras, né, como a própria espanhola, a portuguesa, que muita gente acha que assim, pô, todo mundo é descendente de português no Brasil e é fácil, né, conseguir tal. Cara, não é. Então, por exemplo, a portuguesa, não vou fugir aqui, mas ela restringe gerações, né, é filho ou neto. Passou disso, você não consegue. Isso aí eu ia perguntar mais pra frente, assim.
Então, assim, ela não... Por exemplo, a alemã, nesse aspecto, né, de gerações, é bacana, porque ela não restringe gerações, tá? Então, para quem está acompanhando, esse não é um limitador. Mas existem alguns outros, a gente vai falar aqui a hora que entrar nessa questão de documentação, do que é necessário, que acabam realmente, assim, fazendo com que muita gente acabe parando no meio do caminho, tá? Certo. E até curioso o que eu vou falar aqui, mas em muitos casos ele começa procurando a alemã, e às vezes na hora de desenhar a árvore genealógica, acaba descobrindo que sei lá, em algum momento alguém na árvore casou com um italiano, e aí ele acaba migrando para italiana, porque o processo é muito mais simples, né? Uhum. E é o passaporte mais poderoso do mundo também, então vale muito a pena o italiano, né? Isso aí aconteceu com o Litvai, ele é cidadão austríaco por ascendência, e aí ele, acho que esse ano 2022, ele descobriu também que ele tinha húngaro na família, ele podia pegar a húngara. Aí a gente até zoou, né? Ele podia ser um austro-húngaro. Caso curioso de um libertário, né? Mas ele falou, era só do meu avô, ia ter que levar o velhinho lá no negócio para fazer lá, não sei o que, para ganhar mais cidadania europeia, sendo que eu já tenho, mas descobriu. Sendo que a húngara é ligeiramente pior do que a austríaca, porque, assim como os Estados Unidos, eles têm tributação por residência, por cidadania, quer dizer. Então, se você é húngaro, você é tributado no mundo todo, não importa onde você reside. Ia ser um negócio meio trampo, assim, é melhor não fazer, né? Mas, dando um passinho para trás, com uma coisa que a gente já falou antes também, que o Danilo trouxe, vocês fazem busca genealógica, né? Antes da gente, porque você teria que fazer essa busca para trás, para ver alemão, vamos só pegar esse assunto antes, para também não ficar pendurado. Se alguém não sabe o que tem, ou se tem, eles podem só perguntar para vocês, para dar uma revirada. Isso existe? Existe. Isso foi, na verdade, um produto que a Alfa acabou criando, né, internamente, porque a gente começou a perceber, né, enfim, uma procura muito grande de pessoas que, assim, não necessariamente sabe, né, você tem aquele cara que entra em contato, a gente chama de lead, né, o lead que procura, e assim, meu avô, ouvi falar, minha bisavó, não sei o que e tal, mas tem muitos, assim, que o cara quer, porque ele entende que isso pode ser importante para ele, seja a cidadania que for, e ele está em busca de novos desafios, virar a chave, sair do Brasil e tal, agora mais do que nunca, né, então, mas ele não sabe, ele não tem a menor noção, né? Ontem mesmo, inclusive, curiosamente, ontem eu falei com uma pessoa e numa videochamada, né, que a Alfa tem também esse cuidado de sempre trazer o cliente já desde um primeiro momento, né, quando ele entra em contato ali via WhatsApp, a gente já chama ele, traz ele para uma videochamada para tentar entender quem é esse cara, qual é a realidade dele, o que ele sabe de informações e tal, para a partir daí a gente ir monitorando. E aí ela, assim, ela não tinha a menor noção, ela falou, cara, eu assim, o que eu tenho é o contato com a minha mãe, meu pai, não sei o quê, faz anos que eu não vejo e tal, e eu não tenho a menor ideia, a menor noção. Como é que a gente faz? Mas eu quero ir atrás disso. Aí entra o que você me perguntou, Rafa. Aí a gente entra com esse serviço da árvore genealógica. Então, geralmente, para qualquer uma das cidadanias, a gente já entra com a elaboração da pasta ou com a juntada de documentos, né? Na italiana a gente chama de pasta, né? Então, é a juntada de certidões. E nas demais, enfim, a juntada de documentos. Nesse caso, tá, seja para que cidadania que for, a árvore ela é um passo para trás. Você dá um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Então, você começa a destrinchar através de certidões, porque, cara, todo cidadão, eu, você, cada um de nós, temos pai, temos mãe, né, e cada um deles tem os seus pais, suas mães, e assim vai. Então, geralmente, a gente vai, através do desenho da árvore genealógica, a gente vai até a quinta geração, tá? Algumas pessoas perguntam, por que não mais? Por que não a sexta? Porque na quinta a gente já está falando em 1800 e alguma coisa, né? Então, a título de registro, já começa a ficar encontrar um papel desse já é meio difícil, né? Você quase que não acha, né? É quase impossível. Então, na quinta já é difícil. Então, a gente geralmente na árvore genealógica se limita à quinta geração, tá? E aí faz essa busca, tanto por parte de pai, né, materno, paterno, e vai descendo até chegar à quinta geração e chegar e descobrir qual é a descendência desse cara, se tem ali um espanhol, se tem um português, se tem um polonês, se tem um alemão e o que tem, né? Infelizmente, quando se descobre, por exemplo, que tem um português, mas como eu falei, é o bisavô, esquece, você só descobriu e valeu, você está sabendo que tem, mas tudo bem. Eu tenho português na minha família, na minha árvore, mas você não vai poder fazer muita coisa com isso, porque o cara é seu bisavô, tataravô, e aí a cidadania portuguesa não permite. Mas se for um alemão, voltando aqui à nossa pauta, é possível sim, tá? Ela não restringe gerações. Na verdade, assim, você só precisa comprovar a relação consanguínea, né? Iure sangue, consanguínea com esse alemão, tá?
Então, é isso. E aí, esse serviço que foi criado, ele tem um valor, né, bem em conta, assim, algo realmente muito viável, porque a ideia é permitir que esse cara possa dar esse passo. Porque se o investimento for alto, ele vai falar assim, não, nem sei, por que eu vou investir e tal. E às vezes dava para fazer, né, cara? O cara deixou de fazer porque questão de investimento no incerto, né, um tiro no escuro. Então, realmente, assim, a gente estabeleceu um valor muito, muito justo para o trabalho que isso dá, porque é um trabalho que ele já é parte da estruturação da pasta do cara, né? Então, a verdade é essa. Vocês já não tem que fazer, né? Vocês basicamente decompuseram o produto em 2 coisas. Exato. Basicamente é um test drive. Você compra para ver se tem alguma coisa, qualquer coisa você vai pro resto, senão tá bom, tudo bem. É isso mesmo, é exatamente isso. Só que aí, quando você, né, se você chega a um ponto, que é o que ele está buscando e você também, aí legal, né, esse cara não vai dar o passo para trás, o que ele queria era isso mesmo, né, então quando você fala, achei, o cara estoura uma garrafa de champanhe e comemora no dia, né, porque era tudo que ele queria. E aí, justo, segue em frente, inclusive, aí vale um detalhe importante aqui, do ponto de vista comercial, né, que, na verdade, inclusive, esse valor que é cobrado da árvore genealógica, para desenhar a árvore dele, ele é deduzido, né, do valor que ele vai pagar para a continuidade do processo. É bem justo, cara. O cara não paga. Né? Vocês separaram o produto em 2 fases, basicamente. Ponto. Exatamente. Entendi. Para dar um empurrãozinho aí. E quanto tempo leva isso? Entre eu bater o telefone e pagar e vocês falarem, tá aqui. Da alemã? Não, dessa busca geral. Da revirada geral. Vocês fazem quantas gerações mesmo? São 5 gerações para trás, né? 5. E quanto tempo leva entre eu pedir para vocês fazerem e vocês me darem o mapa completo e quem tinha o quê? Tá. Média, tá? Isso é média. Aí depende de N fatores, tá? N mesmo. Mas média de 3 a 4 meses. Ok. Aí vai depender. Se todos os meus parentes estavam em São Paulo, capital, mais ou menos no mesmo bairro, 3 cartórios para visitar. Se tem gente de 9 estados brasileiros, aí vai dar uma esquisitada. Aí vai dar uma complicada. Para vocês terem uma ideia, né, cartório, por exemplo, de Minas, né, é impressionante, assim, a dificuldade que a gente tem, aí falando principalmente porque, como eu falei, nosso carro-chefe é a cidadania italiana, e aí, cara, quando cai em Minas, assim, a gente já fala, putz, porque Minas, eles procuram o pelo do ovo. Então, o que é para ser simples, eles conseguem complicar. Então, o que levaria, às vezes, uma certidão, que você, entra com pedido, eles fazem análise, a busca e te dão um retorno, tipo, qualquer cartório no estado de São Paulo pede 4 dias, os caras demoram 3 semanas para fazer, e eles têm que ficar ligando, cobrando, pedindo, e enfim. Então, assim... Mas a ordem de magnitude é, muito grosseiramente falando, 2 a 6 meses. Você estendeu até bem aí. 6 seria nesses casos mais extremos, 3, 4 no mais simplificado, alguma coisa assim. É só para o pessoal ter uma noção, né? Porque a gente fala de cidadania italiana, a gente sempre fala assim, alguns anos. Quanto? 5 a 10. Mas vai resolver em 2 meses? Não. Então, assim, você já dá um norte para o cara saber mais ou menos. Mas se já achar alguma coisa na 3ª geração, não precisa ir até a 5ª, né? Também tem isso, né? Exatamente. Até porque você encontrou italiana, português em uma, você fala, não, vamos cavar, vai que encontra uma romena. Sério? Tá bom, né? Você tá caçando. Beleza, mas... E uma coisa, esses testes que tem por aí agora, tipo Genera, sabe, esses testes de DNA, eu, por exemplo, eu falava zoando que tinha sangue de pinguim, porque eu gosto de frio, né? Eu fui fazer um teste desse e descobri que realmente tenho. Tem 3% Patagônia e 3% Finlândia. Caraca. Explica a barba. Existe qualquer caso que possa ser feito com base num teste desse, assim? Tipo, deu tantos % de tal país, será que eu posso buscar cidadania? Como seria feito isso? Tem. Eu sei muito pouco sobre o assunto, tá? Até lição de casa, preciso me aprofundar mais. Tem uma pessoa aqui na Alfa que entende mais disso, mas o que eu sei que sim, inclusive isso é muito recente. Recente, assim, se popularizou, eu diria, de 2 anos para cá, tá? Que são esses testes que são feitos e, assim, eles são muito precisos e pode ir que não dá errado, cara. É tanto quanto a árvore genealógica. A diferença, inclusive, entre essa possibilidade de um teste de DNA para uma árvore genealógica, né, são 2 pistas que levam para o mesmo destino. A diferença, basicamente, é que quando a gente fala de árvore genealógica, aí a gente está pegando certidão mesmo, né? Então, você é filho da Maria, a Maria é filha do Antônio, que é filha do... E assim vai, e aí acabou, não tem erro, né? Só que você tem uma documentação na mão, né? Esse não, o do DNA, ele te aponta, né? É igual, tem um site, eu não me lembro agora o nome, que você coloca lá teu sobrenome. Até nós fizemos um trabalho junto a uma universidade, agora no final do ano,
e nós entregamos o material impresso. No material tinha um QR Code. No QR Code você colocava lá, fazia a leitura, abria um formulário, você colocava o seu sobrenome, ele te dava todas as partes do mundo aonde há a maior concentração do seu sobrenome. Então, tipo, mais ou menos isso, né? Então, ele te dá esse norte, né? Te dá essa noção, mas, assim, documentalmente falando, nada como uma árvore genealógica, né? E é o que vale legalmente, né? Você não vai poder é o que vale legalmente, exatamente. Para efeito de processo, é o que vale, né? Então, assim, tá. Quem que tem direito à cidadania alemã por descendência? Todo mundo que um dia teve um parente. Não tem limite de vô, tal. Então, se você encontrar alguém na família, é nós. É isso, exatamente. Basicamente é isso. Aí, o detalhe, tá? Hoje, para quem está nos ouvindo aí, e mais uma vez, não desanimando, tá? Mas a gente precisa ser muito honesto aqui, né? De dizer, e pela experiência que eu tenho, que a alemã, como outras, né? Elas têm alguns nuances, eu chamaria de nuances, né? Que dificultam um pouquinho as coisas. Eu até fiz algumas anotações aqui dos principais, né? Para trazer para vocês. Que muitas vezes o camarada que está buscando, ele acaba esbarrando nesses aspectos, tá? Então, por exemplo, na juntada de documentos, né, eu preciso comprovar a minha relação consanguínea, né, com esse alemão, beleza, seja ele vô, bisavô, seja lá o que for. Primeira coisa que eu preciso, uma documentação que comprove, né, a imigração desse alemão no Brasil. Aí o cara fala, pô, mas peraí, como é que eu vou comprovar que o meu bisavô realmente nasceu na Itália, nasceu na Alemanha, e que ele chegou no Brasil, principalmente, né, que é esse aqui de imigração, que ele chegou no Brasil. Como é que eu comprovo que esse cara chegou no Brasil? Existem algumas possibilidades. Uma lista, né, de passageiros no Brasil. Isso aí, como é que eu consigo isso? Todo porto tem lá um livro de registro, né, desse imigrante, e até mesmo o acesso disso não é algo tão simples, tem que ser sobre agendamento, chega lá, vestir a luvinha, para poder folhear e poder achar e ver se você acha. E ter lá, e se você for fazer, né, por conta e tal. Então, identificar, né, pô, que ano que ele chegou, que porto que ele veio, foi Porto de Santos ou foi Porto de, sei lá, de Recife, não sei. Então, você tem que tentar entender isso e aí, a partir disso, ir buscar esse registro num livro desse, que comprova que esse cara chegou num navio, né, no ano de tal, enfim, legal, isso já vai valer como uma comprovação de imigração, que é uma das exigências para tocar um processo, tá? E pode acontecer o que eu vou falar agora. Putz, cara, pegou fogo lá onde esses livros eram guardados, e agora? Tá, passaporte alemão com carimbo de entrada de uma autoridade brasileira, é uma possibilidade. Putz, mas eu nunca vi na família nenhum passaporte do meu bisavô, ninguém falou disso, já falei com a minha avó, com a minha tia, não sei o quê, parece até que tinha, mas ninguém viu mais, ninguém achou, não sei o quê, quer dizer, vai vendo, vai dificultando. E aí uma possível certidão de desembarque, né, se não tem nada do que eu falei aqui, é tentar buscar uma certidão de desembarque. Putz, não achei. Pronto, você já encontrou aí um empecilho para poder seguir em frente. Mas não dá para pegar eu sei que ele veio da cidade tal e nasceu mais ou menos tal e o nome era esse. Não dá para perguntar lá? Então, isso serviria e vai precisar para a certidão de nascimento dele, que é o que a Alfa até faz essa busca. Porque se eu pego a certidão de nascimento do cara lá e tem ele como avô, bisavô, sei lá, pai de alguém aqui, numa certidão de nascimento aqui, não dá para ligar os pontos? Você comprova que você tem essa relação, mas você não está entregando para a autoridade pertinente, né, no caso o consulado, a comprovação de imigração, que de fato ele saiu da Alemanha e veio para cá. Mas importa isso? Porque eu estou falando, tem um antecedente alemão, ele estava lá, veio tudo isso aqui, existe a cadeia, que a tese é que vai que minha mãe foi lá, aconteceu alguma coisa, ela voltou e eu nasci, e minha avó nasceu aqui, mas não... É isso? É esquisito isso. A documentação você tem que provar que ele veio para cá. Que ele veio para cá. Não adianta só falar, ele estava aqui e depois ele teve um filho aqui, portanto... Porque se ele estava, ele chegou. Se ele chegou, eu preciso provar que ele chegou. E aí que tá. Por isso, quando a gente fala, né, que é realmente assim, ela é uma cidadania que ela não restringe gerações, ótimo, ponto positivo. Mas ela coloca vários obstáculos no caminho, esse é um deles. E eu acho que... Muita gente para aqui. Eu acho que faz sentido a cidadania alemã exige uma certa quantidade de trabalho, eles estão selecionando. Você tem o sangue alemão mesmo de ser insistente no negócio, você vai pegar a mão fácil. Você vai de italiano, então. Cara, mais ou menos por aí, mais ou menos. Deve ser italiano, então. Mas ele não aguentou. Não, mas né, cara?
Os caras são, faz sentido, talvez possa ser isso, não sei. Não. Mas beleza. Tem um fundo de verdade isso aí, tá? Esse raciocínio. Então, assim, digamos, tá, encontramos a papelada, aliás, levantar essa papelada. Eu citei uma delas. Ainda está daquele tempo que a gente falou de alguns meses ou já ficou diferente? Vamos lá. Esse seria um deles, tá? Eu trouxe aqui os 3 principais, que você passou por essa barreira, cara, segue em frente que vai dar certo, tá? Ou pelo menos a possibilidade aumentou muito. Então, o certificado de nacionalidade, o registro, né, nacional estrangeiro, a certidão de nascimento, casamento e óbito desse alemão. Isso é relativamente tranquilo, né? Assim, aí vai depender de cartório, de busca, pesquisa, saber aonde morreu, aonde, né, se casou, enfim. E a certidão de nascimento, que sim, ela vai ser sempre lá na Alemanha. E aí nós temos alguém lá para fazer essa busca aí, para quem está nos ouvindo. Bom, mas como é que eu busco uma certidão na Alemanha? A Alfa tem alguém para buscar essa certidão, né, onde quer que ela esteja, lá na Alemanha, tá? E o Registro Nacional de Estrangeiro, ou conhecido como RNE, tá? Esse registro, o registro, ok. Aí tem o certificado, né, de nacionalidade alemã. Esse certificado, ele é emitido por um órgão chamado BVA, tá? Ele é solicitado na Alemanha, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, assim, quem está nos ouvindo não precisa se preocupar, é o papel da Alfa, tá? Às vezes não precisa decorar. Fala assim, não vai ter provinha e tal, não precisa saber pronunciar. Porque imagina que esse BVA deve ser um Bundeswelle, não vai precisar saber falar essa palavra. Eu falei, tomara que eles não me peçam para falar isso lá, né? Mas é isso mesmo, tá? A Band tinha alguma coisa. Então, esse BVA é o órgão que emite, tá, esse certificado de nacionalidade alemã. E o prazo médio aí, você falou já de prazo, eu citei o BVA, o certificado, porque tem a ver com o prazo aí do processo como um todo, tá? Eles pedem aí de 2 anos e meio a 3 anos para emitir esse certificado. Que é o certificado de que o seu antepassado, é isso? Que ele tem a nacionalidade alemã. Ah, tá. Então você vai botar toda a papelada, mandar para eles para perguntar, confere. Esse certificado, eles falando, confere, era nosso mesmo. Exatamente. Depois que você tiver com toda a documentação... Depois que você tem a papelada, que vai levar uns meses, vai levar 2 anos e meio. Mais ou menos, 3 anos. Tá, ok. Tá? Então, basicamente isso. Uhum. Então, assim, é bacana, dá para fazer, é possível, sim. A gente tem algumas taxas de sucesso aqui de quem procura alemã, sem dúvida. Mas é sempre essa história. Tem que estar ciente que tem alguns obstáculos no meio do caminho aí que a gente precisa tirar ou tentar tirar, né, para conseguir avançar, né? Não é uma das cidadanias mais simples, não, como a italiana, que, cara, a italiana é certidão inteiro teor, né? É o meu tataravô, conseguiu as certidões inteiro teor, e aí são emitidas por cartório, né? A gente fala inteiro teor, nada mais é do que uma certidão parecida com uma certidão comum, né, que todo mundo tem, nascimento, casamento e óbito, só que ela é mais rica em detalhes, só isso que muda. Mas o mesmo cartório onde ele foi registrado o óbito dele, está lá de óbito inteiro teor, é só pedir e a partir disso ir montando a pasta dele. Então é muito mais simples, muito mais fácil. Por isso que a gente sempre fala, quando chega aqui na Alfa, estou buscando alemã. Não, legal, mas assim, só tem alemão, não tem italiano. Dá uma caçada só para ver. Mas se você tem alemão, tem uma chance razoável de ter italiano no meio por causa dos colonos perto ali, né? Exato. Você tocou num ponto muito interessante, eu vou te dizer, muito comum, tá? A não ser que o cara tenha vindo assim, tipo, Pomerode, que é, sei lá, colônia lá no canto do não sei o que agora. Assim, eu sou alemão por brasileiro, sei lá, por região de Curitiba. Cara, deve ter polaco, italiano e japonês aí no meio também. E também tem história também, que já escutei, assim, de uma menina que eu saía, o avô dela, então o cara se fez de italiano, mas ele, na verdade, era alemão. Então a família acredita que talvez ele tenha feito alguma merda lá atrás e por isso ele tenha mudado o sobrenome para facilitar. Sim. Então. Exatamente. Então, também pode ter uma história desse nível. Mas havia muito esse tipo, tá, de relacionamento aí entre portugueses e italianos, alemães e italianos e vice-versa, tá? Então, eu acho que no fim, penso eu, tá? Não tenho nada, não é um dado histórico, nem nada baseado em nada, mas no puro achismo, eu acho que estava todo mundo mais ou menos no mesmo barco ali, né, cara? Fugindo de guerra, num país estranho, compartilhando das mesmas dificuldades ali, né? Então, acho que eles tinham algo em comum, talvez esse algo em comum os tenha unido aí.
enfim. Então, geralmente tem, tá? O que você falou é bem real, Rafa. Por isso que a gente tem esse cuidado de falar. Ah, eu quero alemã, legal. Primeira coisa, você sabe mais ou menos a geração? Acho que é o bisavô. Já falo, putz, que aí já começa a ficar difícil. Quando é avô, não, tá mais perto, provavelmente ele vai ter o passaporte Tá do na avô. memória das pessoas ainda, tal. Tá tudo mais fresquinho ainda, mais fácil. Agora, quando é mais distante, a primeira coisa que eu falo, tá, você não sabe se tem italiano e tal? Não sei. Cara, vamos para a árvore genealógica, o investimento é baixinho, vamos montar esse negócio, quem sabe acha, achou? Cara, vamos por aqui, o quarto passaporte mais poderoso do mundo, né, italiano, então, e é um processo muito tranquilo, muito tranquilo. Mas beleza, voltando pro alemão aqui. Então tá, pegamos o BVA, eles deram um ok, teu bisavô era alemão mesmo, era nosso mesmo, tá aqui o certificado. Próximo passo? Próximo passo, juntou então, certificado, juntou a documentação, deu entrada, né, você tem que entrar no site do consulado, né, que é o que nós fazemos, que assim, acabamos sendo tutores, né, se fechou comigo, eu estou te representando, eu que vou fazer tudo. Então, tudo que eu falo aqui, na verdade, é a Alfa que vai fazer, sempre lembrando, né. E, então, nós vamos entrar no site, né, de posse de toda a documentação, entrar no site do consulado, preencher lá todo um formulário que é solicitado, e aí aguardar o retorno, tá, do oficial, dando um posicionamento de que ok e tal, precisamos fazer um agendamento para levar toda a documentação. Quando nós levamos essa documentação, tá, com esse prévio agendamento no consulado, é que eles vão pedir, quando nós levamos essa documentação, que eles vão pedir, o consulado vai pedir para o órgão responsável, o BVA, esse certificado da nacionalidade alemã. Quando esse certificado chega, tá, é que o processo, teoricamente, tá concluído com êxito, com sucesso aí, porque era o último documento que faltava. Aí é o tempo burocrático de vir o passaporte, basicamente. Exatamente. Aí o consulado que vai emitir o passaporte e tal. Vai girar em torno tudo aí, vai eu não sei agora como é que tá, até preciso me atualizar sobre, porque não sou eu quem faço a cidadania alemã, mas estava saindo relativamente rápido, tá, o passaporte no consulado aqui no Brasil, tá? Mas pode pôr aí... Quanto é relativamente rápido? 2 semanas, 3 meses? 3 anos, vamos pôr aí 3 anos e 3, 4 meses aí mais para passaporte. Mas esses 3 meses a mais é só o tempo do passaporte. Vamos considerar o tempo de passaporte. Tá. Então, grosseiramente falando, 3, 4 anos para fazer tudo. Acho que é um prazo razoável. Okay. Tá menos que Itália, né? Itália é... Não, cara, você sabe que a hora que você falou, eu até me falei assim, ele falou 10 anos, tá, ele deve estar falando de outra coisa. Eu não sei se vocês estão sabendo. Tem uma da Itália que é burocrata pra caramba, mas é mais rápido se você estiver lá, mas se estiver por aqui é um pouco mais lento, né? Pelo que eu entendo, tem um limite de 2 anos, né? Não passa mais de 2 anos, né? Então, mas aí eu vou fugir errado, então. Volta aqui, vou puxar de novo para a italiana. A galera que está nos assistindo da alemã vai ficar brava comigo. Fala, pô, o cara veio para falar da alemã, só fala da italiana, né? Mas eu vou falar. Cara, houve uma mudança, muita gente não está sabendo, tá? Houve uma mudança agora, final de ano, se não me falha, no final de novembro, começo de dezembro. Isso é recentíssimo. Eu falo que foi a melhor notícia de 2022, tá? Para nós e para quem busca isso. Houve uma mudança onde houve uma descentralização dos processos judiciais. Assim, processo de cidadania italiana ou é administrativo, eu mando o Rafa para lá, eu mando o Danilo para lá, para a Itália, fica lá 3 meses numa casa que eu vou te instalar e praticamente 3, 4 meses você sai de lá um cidadão italiano, ponto. Pô, mas eu não posso ir, não sei o que, é difícil, processo judicial. Nós temos um advogado, a Alfa tem um advogado italiano que atua nos tribunais de lá, e aí, pasme, todos os processos judiciais, todos, eles eram centralizados no Tribunal de Roma, todos. Com esta mudança que houve agora, final de ano, houve uma descentralização, ou seja, eles então foram... Isso foi depois que a gente gravou nosso podcast de Itália, então, porque a gente gravou, tipo, outubro, eu acho. Foi depois. E daí isso aconteceu depois. Pô, boa notícia. Agora, não, acabou de acontecer. Cara, fantástico, fantástico. Por quê? Enquanto era centralizado no Tribunal de Roma, era até 2 anos para concluir. Então, se o cara demorasse 2 anos, ele está dentro do prazo dele. Agora, de 6 a 8 meses, cara. Fantástico, fantástico, fantástico. E melhor. Vai ter gente saindo do Brasil depois dessa. Cara, você não tem noção. Você não tem noção do número de contratos que a Alfa tem fechado. E principalmente, a gente está falando de gente saindo, né? Principalmente de processo judicial, dos quais vem a família inteira. Porque olha que legal. Isso que eu queria perguntar sobre a alemã também, se dá para fazer isso. Não. Sempre individual. Não dá para fazer em conjunto. Olha só, o processo judicial, né? Falando de italiano, o judicial,
você pode trazer mais pessoas da mesma árvore genealógica para dentro desse processo. Uma só. Então, por exemplo, o Rafa comentou com a prima, com o tio, com o irmão, com não sei quem, toda a galera da mesma árvore genealógica. Eles podem fazer parte do mesmo processo, entendeu? Então, eu insiro a sua certidão, do seu primo, do seu tio, não sei o quê, na mesma pasta. E detalhe, todo mundo compartilha a mesma pasta. Então, todo o investimento que vocês fizerem em emissão de certidão, tradução juramentada, apostilamento, tudo é dividido entre todo mundo. E aí manda essa pasta para lá, para a Itália. Dr. Mauro toca esse processo lá, de 6 a 8 meses está concluído. Cara, a galera, o rebanho todo já é cidadão europeu, cara. E ficou bom, eu não estava sabendo dessa, não. Talvez o Chico estava sabendo, mas é que como eu não estou nas operações do dia a dia, eu não sei. Quase ninguém está sabendo disso, cara. Precisamos falar sobre. Mas isso aí também, as características, né? Italianada pode ir de galera, alemão é 1 por 1. Então. É engraçado como até a caricatura dos países se mantém até no processo, né? Alemão é individualista, cada vez, vamos com calma. Aí, olha, queria tacar um caso meio bomba na tua mão aqui agora. Vou lá, imagina o seguinte, tem essa senhora, ela tem 2 filhas, uma foi para Portugal, se naturalizou portuguesa, já tem passaporte português na mão. Né? A outra é casada com um descendente polonês, que não pegou o passaporte dele ainda. Qual seria o caminho mais rápido para essa mãe conseguir um passaporte europeu? Para a mãe das duas. Porque pode ser que o polaco vai pegar a dele, daí a outra pega por matrimônio e sobe para a mãe. Porque imagina que a fila da polaca seja bem menor, né, do que a portuguesa. Mas eu nem precisaria pegar isso, porque uma vez que os dois têm, você vai pro isso de família, né? Então, mas primeiro precisaria pegar pro genro, do genro passar para nora, para filha, e depois pegar para ela. Mas aí tem as nuances aí, né? Por exemplo, igual a italiana. Toda a galera... Aí vou voltar na italiana. Desculpa, galera que está nos ouvindo, eu sempre volto na italiana, mas é porque é o que eu, no dia a dia, eu toco. Como eu disse, para quem não estava, para quem chegou agora, a Alfa atua com 5 cidadanias, cada um no seu quadrado aqui, eu sou o cara da italiana, porque a Vera hoje não pode estar aqui, mas vamos lá, o meu conhecimento dá para atender vocês aqui, as dúvidas e tal da alemã, mas só para exemplificar com relação a essa questão de passar ou não, por exemplo, na italiana, muita gente fala assim, minha esposa é italiana, né? Eu sou casado com ela, então eu já pego automaticamente. A galera fala assim, enquanto você for montar a pasta, eu já coloco minha certidão no meio, já sai a minha. Não é assim, né? Então, você precisa, por exemplo, primeiro precisa sair o processo da minha esposa com êxito, saiu, aí, no caso da italiana, cada uma é um sistema. Porque daí você vai pedir por matrimônio, né? Todo mundo que pede por descendência pega, e depois os por matrimônio pega também. E aí tem os nuances, por exemplo, italiana tem que fazer uma prova nível B1 de proficiência italiano, né? Eu tenho que estar casado há mais de 3 anos e no civil, não pode ser união estável. Porque antes da gente começar o podcast, eu estava com um cliente, ele está casado há 22 anos com ela, não, 27 anos com ela, mas tem filhos maiores, 2 filhos. Mas é tudo união estável. Mas não é estável. E aí a Itália não aceita, não pode, tem que ser casado no civil. Então esse cara ele vai ter que casar com ela, esperar passar 3 anos, fazer uma prova nível B1 para dar entrada e esperar mais 3 anos para pegar a cidadania. Então não é simples também assim, não. Isso é italiano. Você muda para a Espanha e pega o passaporte em 2 anos. Se fizer. Não, mas falando de custo aqui, dessa da alemã. Vamos lá. Eu acho que vai ter uma variação aí por causa de o quão difícil vai ser encontrar os antepassados, mas no geral... Do número de certidões, né? Porque se a gente pegar... se for de trisavô, é diferente de pai. Terceira, quarta, né? Aí depende do número de certidões. Então, vamos lá. Estou com a colinha aqui, ó. De qual ordem que a gente está falando, de magnitude, assim? Vamos lá. Eu não somei isso... Tá um total aí? Não, então vamos lá para o final já. Eu vou passar de forma individualizada, até porque eu explico, quem estiver nos assistindo, anota aí. Tradução dos documentos nacionais, tá? Você precisa traduzir tudo isso para... como qualquer cidadania, por exemplo, volto na italiana. Você precisa de todas as certidões em português e todas em italiano. Isso é a tradução juramentada. Aqui é a mesma coisa. Preciso de uma versão em alemão de todas essas certidões que nós precisarmos aí. Se é bisavô, todas as certidões da pasta, né, vamos chamar assim, da juntada de documentos, eu preciso de uma versão em alemão também. Então, a tradução desses documentos, R$ 3.480, tá? Todo esse material, todas as certidões precisam ser apostiladas. O que é apostilamento, para quem não sabe? É a certificação de que essa documentação tem uma validade legal, tá? 3.185. Tá, então 6.500 já.
6.500 e os honorários, R$ 5.800. Tudo isso aqui eu tô falando em reais, tá? Tá. Então, eu não sou tão bom de conta assim, mas vamos lá. 5, 12. 3, 8, 9, 10, 11... uns 12, 13 mil reais, mais ou menos. 12, tá? Não tem taxas, assim, taxa consulado, carta, vai e volta? Sim, não, aqui já tá incluso. Então já tá incluso tudo. É isso. É isso, mais ou menos em esse. Em torno de 12 mil reais, tá? Mais ou menos isso, tá? Beleza, ok. Acho que é bem razoável. Acho que a italiana sairia bem mais caro, portuguesa acho que por aí. A italiana, se não me engano, vai girar em torno do quê? De uns 15, 18, né, Thor? Ao longo do tempo, sim. Uns 15, de 15 a 18. Nada surreal aí, eu acho, né? Como se compara com as outras cidadanias também? Questão de custo. Tá ali. Tá muito ali. Vão ter todos nessa mesma faixa. Ok. O problema é que isso é um processo individual, né? Porque na italiana você vai entrar com 10 pessoas, fica 15 pau por 10, fica bem mais fácil, né? Então, por isso que, inclusive, nós tivemos uma mudança vertical nos contratos fechados, né, nos últimos 30 dias, por exemplo, é surreal. A gente mandava muita gente para a Itália lá e agora acabou, a negada não vai mais porque não faz sentido, né? Você junta 10 pessoas aí, cara, pô, brincou, né? Beleza. Vale a pena. Para quem está nos assistindo aí, você falou do valor, é bem razoável? Sim, se você parar e pensar no que isso pode significar na vida de quem tem esse direito, cara, é impagável, né? Ter um plano B num momento como esse, principalmente que a gente está vivendo, não tem preço, né? Se tudo afundar, arruma a mala e tchau, acabou. Aí começa uma vida lá fora, né? Mais de 127 países aí da zona do euro para você morar, estudar, trabalhar, fazer tudo. Então, é impagável, né? Que daí já entra nos benefícios, né? O passaporte alemão, obviamente, você vai ter acesso a toda a Europa, toda a zona do euro, entradas sem visto nos Estados Unidos, só entra. Que mais? Possibilidade, inclusive, de se candidatar a cargo público, né? Caso alguém queira ser vereador na Alemanha. Exatamente. Caso alguém tenha essa pretensão, né? Vocês viram que o Emerson Fittipaldi se lançou, né? Candidato a senador na Itália. É verdade, né? Ganhou? Não. Não ganhou. Não levou. Pô, seria engraçado. Eu até votei nele, mas não deu. Aí, Rafa, tem que começar a expandir o gabinete de liberdade para outros países já daqui a pouco. Cara, não ironicamente isso pode acontecer, mas existe uma conversa na hora agora, mas enfim. Legal. Então, assim, os benefícios são inúmeros, né? Pensar que cada país, né, na Europa tem aí os seus programas, né, de benefícios, de suporte, né? Por exemplo, para benefícios para quem vai para fazer uma graduação, né, e conseguir, enfim, né, se beneficiar de algum programa que o governo ofereça para cidadão alemão. Então, acho que, assim, as possibilidades são inúmeras, né, é difícil até enumerar, mas é muito vantajoso, vale muito a pena. Eu acho que esse é o recado que eu deixaria, né, pense com carinho. A gente está diante de um momento delicado, vale a pena, e mesmo que não tivesse também, né, acho que eu costumo dizer que você já começa a sentir a diferença no aeroporto, né, a verdade é essa. Não, você desce em Frankfurt já é outra história. E a forma como você é tratado, recebido, né, quando o cidadão europeu é bem diferente, então vale muito a pena, né, e mesmo que você não tenha a menor ideia, dê esse passo, procure, né, a Alfa, a gente está aqui para somar, para ajudar naquilo que for possível, né? E começando do mais absoluto zero, como a gente disse lá no começo, para quem perdeu, eu não sei nem se eu tenho. Legal, vamos lá, vamos ver, vamos pesquisar, vamos analisar, vamos ir encontrando, vamos seguir em frente, né? É isso, é um projeto, você tem que comprar e falar, vamos embora, vamos seguir, né? Beleza. 2 perguntas que eu ainda tenho. Primeiro, precisa saber alemão? Não. Não tem prova. Então, era bom, né? Igual italiano. Você quer, eu vou precisar saber, mas assim, para tirar, porque italiano, na prova por casamento, tem. Agora, para alemão, nesse processo todo, você pode falar porcaria de Deutsche e tá tudo bem. A vantagem porque, por exemplo, se você for para lá, apesar de você, sendo um cidadão alemão, você é um cidadão europeu, e sendo um cidadão europeu, você pode morar, de repente, na Suécia, na Suíça, né? Mas, se de repente você for para a Alemanha, e pensar que as possibilidades, né, vão passar assim, debaixo do seu nariz, às vezes você não vai saber, porque você não sabe a língua, né, então não sabe falar nem entender, então é sempre bom
visto por essa ótica, né? Pelas possibilidades que você vai poder gerar sabendo falar, né? Agora, o inglês também é uma língua universal, né? Minimamente o inglês aí já vai ajudar bastante, né? Berlim e Frankfurt eu acho que já resolve, né? Mas para o processo não precisa, né? E Não. a cidadania por casamento. Então, matrimônio. Que a gente estava falando que na italiana tem isso, né? Tem que estar 3 anos de casado. No oficial tem prova, né? Tem umas complicações aí a mais para conferir, porque para evitar que vire comércio, né? Para evitar que o cara comece a comprar e vender casamento para pegar a cidadania vira patifaria. Na alemã, como é que é isso? Vamos lá. Então, quem é casado possui ou não? Eu estou falando isso no caso de, tipo, por exemplo, alguém pode estar ouvindo e falando, eu vou pegar, mas daí minha esposa, o meu marido, tal, então já para juntar essas duas, né? Tá, mesma coisa. Segue a mesma lógica do processo da cidadania italiana, tem que ser união estável, então, para a galera aí que está morando... Civil, aliás, né? União civil, perdão, né? Não vale união estável. Tem que ter o papel, casamento, de fato. Papelzinho. Então, para a galera que está assistindo aí também, ó, se não casou, aproveita a oportunidade, agora é hora. Se tiver intencionado, né? Agora é hora. E é isso. E aí, enfim, morar pelo menos 3 anos no país, tá? Então se eu pego a cidadania por descendência aqui, e eu sou casado aqui, se a minha esposa está casada comigo há, sei lá, 10 anos, mas a gente nunca morou lá, ela não tem direito. Não. A gente tem que primeiro se mudar para lá, então ela vai, tipo, eu entraria como alemão, ela entra com visto de cônjuge, porque é casada comigo, e depois de 3 anos morando lá, ela poderia pedir. Exato, isso. Então é até um pouquinho mais difícil, né? Porque no Brasil você pode pedir mesmo nunca tendo pisado lá. Exatamente. Tá, beleza. E presumo eu vai ter uma provinha de alemão aí no meio. Mas também, se você morou 3 anos na Alemanha e não sabe também, mas vai embora, né, pô? Por favor, né? Aí, pô, é foda, né? E qual seria o requisito, assim, de língua? Seria A2, B1? Seria um C1? Como que seria? Seria o nível B1, né? Uhum. E como se compara com os outros países cobertos pela Alfa, como a espanhola, a polonesa, a austríaca? Como que seria isso? Não entendi a pergunta. Também. A exigência da italiana é B1 também, né? B1. Que vai ser sempre um nível um pouquinho acima de um nível básico aí, né? Uhum. Você conseguir minimamente. Também se você morou lá 3 anos no país e, pô, não fez nenhum esforço, assim, e não consegue nem passar nisso, também a minha pergunta é o que você está fazendo, né? Se você faz um cursinho normal, regular, com 2 aulas por semana, de 1 hora cada, você consegue um B1 em, 1 ano e meio, 2 anos. Isso do alemão. Eu aconselho 1 horinha por dia, e aí eu acredito que 1 ano e... 1 ano e meio, você tá legalzão, assim, já pronto para fazer essa prova com confiança. Então acho que o maior impedimento é uma dificuldade que tem que morar lá, mas também assim, né, como eu falei, se você tá casado no papel, né, união estável não conta, mas se você tá casado no papel e tem o passaporte, cônjuge e filhos têm visto de família, e pais eu acho que também, né? Sim. Pais eu acho que também, então assim, a gente entendeu um caso de um cara que ele queria sair, queria levar a família, mas aí ele tava achando que não vai dar para levar, porque daí a minha sogra tem que ficar aqui, mas falou, cara, você vai para Portugal, não sei o que, visto de família, leva a sogra, véio. Não tem problema. Os filhos menores passam automaticamente, tá? Quando... qual é a definição de menor? Menor de idade? 18 anos. 18. Tá. Então, se você tem um filho de 15, tu tirou, ele tira por automático de filho. Se já for maior, agora já a gente tem que fazer de novo. Aí tem que fazer o processo dele. Uhum. Tá. Eu ia falar alguma coisa na hora que nós estávamos falando da questão da prova aí, enfim. Mas acabou passando. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade é morar ali 3 anos mesmo, porque você fez isso, não passou na prova, como eu falei, pô, aí já tá de piada, né, cara? Vai estar falando no dia a dia, para quando vai comprar pão na padaria, esse tipo de coisa, você acaba pegando assim. Para quem não sabe, eu sou nascido na França, né? Eu não tenho cidadania francesa, porque obviamente eu não tenho antepassados franceses, que eu saiba, não sei agora, tô na dúvida, não sei, talvez eu possa buscar aí só pela piada. Olha uma árvore genealógica aí, olha a Alfa. Eu não sei, né? Ó, manda para nós aí que a sua parceiro da, né? Posso fazer, se eu encontrar italiana, todo mundo da minha família vai agradecer. Mas, por que eu tava falando? Eu sou francês de nascença porque minha mãe foi para lá, meus pais foram para lá, né? Meu pai foi fazer o doutorado, minha mãe foi casada com ele. Meu pai falava francês, porque ele já tinha feito aula com uma mãe. Minha mãe não falava uma vírgula de francês. Olha 6 meses estava fluente.
6 meses. Trabalhou de babá, ajudou a cuidar de crianças pequenas, né? Aí já vai aprendendo junto com a criança ali, fez umas aulinhas e tal, dia a dia, 6 meses, tá fluente. Hoje fala francês voando. Isso já faz mais de 30 anos. Aquela velha máxima da imersão, né? Não há nada melhor do que você estar numa situação de imersão pura ali. É o que o Danilo falou, pô, você vai numa padaria, cara, você vai ter que aprender a falar, pedir um pão, pedir alguma coisa e tal, pô. Aí você vai no mercado, a negada tá falando, você olha numa placa, você, porra, tudo, né, que te rodeia, te norteia, tá imerso naquilo ali. Pô, o cara pega, né? Agora precisa tomar cuidado, eu lembrei que eu ia falar, porque tem um dito popular, né, que diz que calango cheira calango. Precisa tomar cuidado com isso, né, porque a galera, o cara vai para sei lá, para Itália que seja, pô, em vez dele procurar, né, se conectar com italianos e tal, e sair da zona de conforto, não, ele fica só fica com o brasileiro, né? Ele procura o brasileiro para ele se acontece muito na Irlanda, né? Puta, o pessoal vai lá e só fica com o brasileiro. Tem muito. Não dá, né, cara? Você tem que tentar se conectar com a galera nativa de lá para você poder aprender, né? É que você tem que sair da zona de conforto, né? E nem todo mundo está disposto, né? Mas bom, então, como a gente viu, não tem mais dúvidas, não ficou meio de uma pendência. Ali, obrigado pelo teu tempo. O Alfa está à disposição de todo mundo aí. E onde é que eles podem encontrar vocês? Eu imagino que também é só bater Alfa Cidadania no Google, já deve achar tudo, mas assim, só para você deixar os links aí. Vão estar na descrição dos podcasts também, para quem está ouvindo aí. Então legal. O pessoal, procurando o pessoal da SETS, já com certeza vão conseguir nos encontrar. Aliás, vocês têm indicado muitos clientes, hein? Preciso agradecer aí, aproveitar a oportunidade para agradecer. Agradece o Lula, cara, a gente só está repassando. É verdade. O fato é esse, cara. Eu posso não gostar disso, mas o fato é esse. Você sabe, já que você falou, curiosamente, foi uma coisa surreal, né? Deu resultado no domingo, na segunda-feira, o WhatsApp da galera do comercial foi assim. Não, vendas aqui, setembro e outubro, tá uma tristeza. Porque era todo mundo assim, não sei, vamos ver e tal. A gente terminou de responder os e-mails do domingo na quinta-feira, não foi? Foi por aí, né, Danilo? Uma coisa desse nível, sim. Os e-mails do domingo, eu não tô falando de segunda. Surreal, né? Negócio assim. Meu Deus do céu. Então, inclusive, também é bom deixar esse recado aqui pra galera, né? Se você acha que talvez, vai resolvendo, tá? Porque eu gravei vídeo hoje falando sobre isso. Tô falando, antes da eleição do Lula, tá? Tristeza, nada aconteceu. Ele foi eleito, pronto, acabou o horário no Uruguai para as entrevistas de residência permanente, não tem mais horário que até fevereiro, já não tem mais. Teve suspensão de passaporte, porque acabou o dinheiro. Entalou tudo. Então, assim, se você acha que você pode ter e tá pensando, vai encaminhando, cara. Porque na hora que todo mundo falar assim, meu Deus, preciso, vai entalar tudo isso aí. Esses prazos aí podem mudar. Eu acho que essa decisão da Itália, por exemplo, eu chuto aqui que deve ter visto, tem de descentralizar, deve ter tido a ver com eles terem olhado e falado, cara, mas tem uma pilha do tamanho do país aqui de documento, tem que resolver esse negócio, porque agora explodiu de brasileiro querendo. Exatamente. Mas demorou, a gente sabe que há muito tempo essa cidadania demorou para eles tomarem a decisão. Então, para entalar os consulados aí, que não devem ser muitos, e demorar mais para te entender e tudo mais, não é difícil, né? O do Uruguai entalou. Então, se você pode, cara, vai te acelerando já, sabe? Tem um motivo que você sai de carro, que o carro tem um step dentro do carro, não em casa. E quando você precisar, você precisa que esteja perto. Então, vai se organizando aí. Não, exatamente. Eu acho que essa é a dica. E não é literalmente estratégia de venda, né? O que a gente fala aqui. Eu falo, olha. Só sendo sincero, ajuda a venda, mas também é realidade. Não tô fazendo. Realidade, exatamente. Né? Não é gatilho da urgência, não, mas é realidade, né? Tem que começar e começar já. Quanto tempo leva o processo? X tempo? Mas se eu começar agora, é X menos um dia, menos 2, e o tempo, passa tudo tão rápido, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com essa questão da zona de conforto, da procrastinação, né? Hoje eu falei com aliás, esse casal que eu falei, de 27 anos aí de união estável, ele falou, a gente tá... Ela me chamou a fazer exatamente 2 anos, e ela é fruto de uma indicação de uma cliente que já teve êxito, tá? Ou seja, eu falo, já era para ter fechado, mas assim, procrastina, né? Aí agora, não, pelo amor de Deus, o que tem de mais rápido aí? Dá para... Se tivesse no primeiro ano do governo Bolsonaro, se tivesse no primeiro ano do governo Bolsonaro falando, vamos só ter um step aqui, só vai que... Já estaria na mão. Agora a galera fora fica jogando taxa frita, né? Falando, fora o câmbio.
Fora Tava 4,95 antes da eleição e agora tá quase 5,80 o euro. Pra não falar 2019, né? Exato. Fala 2014, então? Nossa. Né? Se o susto de 2014 tivesse sido suficiente pra galera acordar, já tá resolvido, né? Bom, É. antes tarde do que mais tarde ainda, né? Pois é. Então agora é hora, aproveite, entre em contato. A gente está aqui para somar, para ajudar. Com essa possibilidade, voltando aí da árvore genealógica, é um empurrãozinho para você, pelo menos, buscar saber se você tem direito ou não, né? Você que está nos ouvindo aí, assistindo nosso podcast. De repente, assim, tem ou não tem? Pô, na dúvida, cara. Investimento. Aliás, vou falar, né? Não falei de valores aqui. Para desenhar uma árvore genealógica, R$560, cara. É muito barato. Nossa, eu achei que você falasse 1,5. Cara, 560 pratas. É muito em conta. Okay, mais a emissão das certidões, obviamente, né? Isso é taxa de cartório. Mas é muito em Caso conta. ache, né? Ah, não, é pra quando for encontrando, né? Mas essas taxinhas devem ser o quê? 10, 20 pila cada uma. As certidões? É. Depende do estado, né? E do cartório, isso não é tabelado, mas na média, aí R$120 por certidão. Aí dá uma pegada. Geralmente uma pasta, não sei se vocês iam me perguntar, mas geralmente uma pasta aí é de 10 a 12, se a gente estiver falando de quinta geração, mas então 12... tá mais perto do que eu falei de 1.500 no fim das contas, deu isso aí. não, na soma sim, que tem o quanto eu vou pagar e o quanto vocês vão receber, é diferente. Não, legal. Então é isso. Então é um empurrãozinho aí para começar, para buscar e ter realmente essa carta na manga aí, porque pode fazer toda a diferença. O que a gente costuma dizer aqui na Alfa é a virada de chave na tua vida, cara, de verdade. Show. Beleza. Então, Danilo, obrigado por ajudar a gente aí hoje. Obrigado, Danilo. A gente teve que dar resolvida que o Chico tá balhado hoje. Ale, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, Rafa. Quem ouviu até agora também, obrigado e tchau, tchau. Rafa, só antes de finalizar, Rafa, manda sua documentação, vamos fazer tua árvore genealógica, hein? Essa é por minha conta. Beleza, só vai ter certidão pra caramba aí pra tirar. As certidões é contigo, os 560 é comigo, tá? Mas eu acho que eu já consigo, o resto vai ter que cavar. Beleza, é tudo São Paulo, é bem mais fácil. As certidões são suas, 560 é por minha conta, tá? Então resolvido, fechado. Mais do que só uma cerveja também, né? Falando em cerveja, né? Tem o Meetup da 7, dia 26 em São Paulo, quem quiser, é só chegar. Dia 26 de janeiro, sim, vai ser lá na Dogma, né? 26 de janeiro. Vai ser lá na Dogma, né? Isso, Dogma. No aniversário, vale lembrar. Dogma, legal, bacana, pô, vambora. Quem sabe a gente se encontra lá e toma uma junto lá. Show. Bom, obrigado, gente. Obrigado eu pelo convite, forte abraço.